Senhoras e senhores, bom dia. Eu sou o Coronel Rafael, da Reserva da Força Aérea Brasileira, natural daqui dessa cidade de Porto Alegre. Servi aqui também no Rio Grande do Sul bastante boa parte da minha carreira, 7 anos na base aérea de Santa Maria e 11 anos aqui em Canoas, no antigo 5º Comando Aéreo Regional. Falo antigo porque ele foi desativado e depois reativado, mas bem diferente do que era antes. E o assunto que eu venho a falar com os senhores é sobre um assunto que é muito pouco falado na historiografia da Força Expedicionária Brasileira, que é o depósito de pessoal da FEB. Mas antes, rapidamente, eu quero falar como é que eu cheguei a esse assunto. Em 2019, nós tivemos lá no Rio de Janeiro, um SENAB, que não foi no Rio de Janeiro, foi em Campinas, em São Paulo, que é um seminário sobre a história da Segunda Guerra Mundial. Então, como eu sou da Força Aérea, tinha vários assuntos. Aí eu falei para o Coronel Rosti, que é aquele senhor que está aqui à minha esquerda, o Coronel Rosti, que era encarregado, eu falei, Coronel Rosti, eu quero falar sobre o grupo de caça. Aí ele disse, não, fulano, não sei de onde, vai falar sobre o grupo de caça. Porque tinha que falar sobre os órgãos não divisionários, ou seja, aqueles órgãos que eram da FEB, mas não eram da primeira divisão de infantaria expedicionária. Bom, então pode falar. Então vou falar sobre a primeira elo, primeira esquadrilha. Não, a primeira elo que vai falar é o fulano. Pô, eu comecei a ver, o que só? Então eu quero falar sobre a Justiça Militar da FEB. Não, Justiça Militar da FEB já é o Coronel Francisco Mineiro que vai falar. Não, então eu quero falar sobre, sobre isso aqui. Não sobrou quase nada. Sobrou o depósito de pessoal da FEB. Então eu estava assim meio magoado de ter que falar sobre isso, né? Porque não era um assunto. Né? Mas quando eu me debrucei para pesquisar, eu fiquei encantado e comecei a pesquisar cada vez mais e descobri fontes até dos Estados Unidos, comprei livros sobre o assunto. Então, realmente me empolguei sobre o assunto. Né? Então, o título da nossa palestra, vocês vão ver depois por que é o depósito de pessoal da FEB, do dolce far niente, uma expressão italiana, à apoteose em Lisboa. Os senhores vão entender depois o porquê desse título. Né? Eu sou associado titular emérito do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil e também da Academia de História Militar Terrestre. Temos vários confrades aqui, o Coronel Rostil, o Coronel Caminha, o Daniel Matarroque, o professor, de vez em quando dá um branco, é o alemão que está chegando aí, o Alzheimer. O Rudinei, desculpa, Rudinei. De vez em quando o alemão me ataca também. Assim como atacou o nosso Brasil, o alemão e eu esqueço. Mas vamos lá, senhores. Pode passar, por favor? Então, nosso objetivo será o de identificar os aspectos históricos mais relevantes do depósito pessoal da FEB e a sua interação com a primeira divisão de infantaria expedicionária. Né? O depósito pessoal da FEB não era subordinado à divisão de infantaria, mas sim ao comando da FEB. Era o mesmo comandante, né, o general Mascarenhas, mas era um considerado órgão não divisionário. Por favor. Então, vamos seguir esse roteiro aqui, bastante singelo. Primeiro, vamos falar sobre o recompletamento de pessoal no Exército dos Estados Unidos, porque foi esse sistema que originou a necessidade do nosso depósito de pessoal. Vamos falar sobre o pequeno depósito de pessoal divisionário que existiu, né, que esse sim estava dentro da estrutura da divisão. Aí sim vamos falar sobre o depósito de pessoal da FEB propriamente dito, como é que foi feito o treinamento de pessoal desse depósito, o retorno, né? O desfile em Lisboa, que foi a apoteose, digamos assim, o momento mais brilhante do depósito de pessoal, onde ele realmente apareceu, e, finalmente, o legado após a Segunda Guerra dessa instituição chamada Depósito de Pessoal. Por favor. O recompletamento de pessoal no Exército dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial e viram que havia necessidade de enviar tropas para além-mar, assim como tinha acontecido também na Primeira Guerra Mundial, eles tiveram que imaginar como é que seria
o recompletamento das baixas, né? O que são baixas? São mortos, feridos, capturados, extraviados, né? Como é que vai ser esse sistema? Então, esse general aqui, general McNair, ele era o comandante de um comando do exército americano chamado Ground Forces, né? Ground Forces Command, comando das forças terrestres. Era um comando de preparo, não era de emprego. A finalidade desse comando era preparar o militar do exército americano para sua função, né? Ele bolou um plano que ele achou que era muito bom. O general Marshall, que é aquele outro lá que era o chefe do Estado-Maior do exército americano, aprovou, né? E como é que era esse sistema de recompletamento? Ele era baseado no recompletamento individual das baixas das unidades, né? Então, como é que ele bolou esse plano? Haveria, junto aos teatros de operações, órgãos chamados depósitos de pessoal, que eu escrevi aqui, né? Replacement Depot, quer dizer, depósito de recompletamento. Os americanos chamavam de Ripple Depots, era uma gíria deles pejorativa, né? Então, como é que funcionava? Teria 5.000 soldados no depósito pessoal. Então, lá no tal regimento, tal batalhão, tal companhia, um soldado atirador foi morto. Eles mandavam pedir lá para o depósito de pessoal. Precisamos de um soldado atirador, um soldado atendente de enfermagem, o outro foi preso, isso e aquilo. E esses militares, então, eram enviados individualmente para lá, né? Então, a unidade continuava combatendo. Como é que os alemães faziam? Não só os alemães, os ingleses, a maioria dos países faziam. O recompletamento não era individual, era coletivo, né? É o que eu falei para... Como é o nome da senhora? A dona Elizabeth falou isso aí, né? Como é que funcionava no exército alemão, francês, britânico e na maioria dos exércitos? A unidade estava combatendo, né? Combatia um certo tempo, quando a unidade já estava exausta, cheia de baixas, com feridos, mortos, capturados, eles retiravam essa unidade do front, mandavam para o que eles chamam rest and recovery, né? Repouso e recuperação em algum lugar na retaguarda, e lá, então, os recompletamentos eram inseridos. Eles treinavam, conheciam um novo soldado e tal, e aí essa unidade já descansou, era mandada para o fronte, o unidade que estava no fronte era mandada de volta. Com os americanos isso não acontecia, eles combatiam o tempo todo, né? Foi o que a dona Elizabeth falou. E o Brasil seguiu esse exemplo, né, dos norte-americanos. O que acontecia nesse sistema? Passa, por favor. Lá o soldado que ficava no depósito de pessoal, ele tinha um problema que ele não tinha espírito de corpo, ele não pertencia a nenhuma unidade, né? Ele ficava lá treinando, né? Ele não pertencia a nenhuma unidade. Ele não tinha esse sentimento que todo militar tem de pertença, né? Eu pertenço a essa unidade, os soldados são meus irmãos. A gente pode ver isso muito bem naquela série, acho que já viram, Band of Brothers, que, para mim, é a melhor série sobre a guerra, que ela fala não só sobre a guerra, mas o que estava por trás, né? Principalmente da psicologia do militar, do combatente, né? Os soldados americanos odiavam ficar nos depósitos de pessoal. Eles consideravam o depósito de pessoal como dreary. Dreary é uma expressão em inglês que quer dizer triste, frio, chato, fastidioso, aborrecido, né? Porque eles não pertenciam a nenhuma unidade, né? Inclusive, quando eles eram feridos e iam para o hospital, depois eles tinham que voltar para o depósito de pessoal para aguardar a vez de ser chamado para a oportunidade. Eles fugiam, a gente chama de deserção negativa. Eles fugiam do depósito de pessoal e vinham lá com curativo, voltavam para a unidade deles, que é onde estavam os irmãos de armas deles, né? E acontecia um outro fenômeno que é bem documentado, eu vi documentos lá do Exército Americano, que aconteceu, isso a gente vê em alguns filmes, naquele filme Coração de Ferro, a gente vê isso aí. O novato chegava
e os veteranos viam aquele novato como um peso. Pô, nós vamos ter que perder nosso tempo ensinando esse cara, ele não sabe nada. Então, tinha veterano que nem queria nem aprender o nome do novato, do recompletamento que chegava, né? Até em alguns... Como é que... Quem é que chegou? É o cara novo, new guy em inglês, né? O new guy, vem aqui, faz isso, faz aquilo. Eles não queriam nem aprender para não se apegar àquele cara, porque sabiam que a chance dele morrer era maior do que dos veteranos, né? Eles não queriam perder tempo, né? Então, isso era um sistema que tinha essas falhas, né? O recompletamento individual. Por favor. Aqui está uma carta com um soldado do segundo depósito de recompletamento. O soldado americano mandou lá para o patrão dele, perguntando se, pô, vem cá, quando eu for embora, o meu emprego vai estar garantido, né? Tem uma carta aí que está na documentação, né? Os depósitos de pessoal americanos, os replacement depot, eles eram subordinados inicialmente ao exército de campanha ou à base section. A base section era o órgão de logístico, né? Na Itália era PBS, né? Peninsular Base Section, né? Que tinha um detalhe interessante: o general-chefe da Peninsular Base Section era um senhor já de uma certa idade que na vida civil era dono de uma rede de supermercados. Aí ele foi convocado para servir, deram um cursinho rápido, que a gente chama de curso valita, deram um curso valita para ele e deram as instruções: tu é general, vai comandar lá, né? Esse general foi um grande inimigo da FEB, né? Porque ele não quis entregar o nosso material quando a gente chegou lá. Só depois de uma série de negociações com os comandos superiores, a FEB recebeu o seu equipamento, né? Em maio de 44, no Teatro do Norte da África, que depois virou Teatro do Mediterrâneo, né? Às vezes a gente fala erradamente o Teatro de Operações da Itália. Esse teatro nunca existiu, né? Inicialmente era Teatro de Operações do Norte da África. Em 44 ele foi rebatizado Teatro de Operações do Mediterrâneo. Criaram, então, o Comando de Recompletamento, em 44. Todos os depósitos de recompletamento americanos eram subordinados a esse comando, né? O Comando de Recompletamento, Replacement Command. Por favor. Bem, e a FEB, né? A Força Expedicionária Brasileira era composta principalmente pela 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária e por órgãos não divisionários. Esses órgãos tinham que se adequar à estrutura norte-americana, né? Íamos combater juntos, tínhamos que nos adequar. Então foram criados na FEB vários órgãos que eram estranhos às tradições, né, à estrutura do Exército Brasileiro, entre eles o depósito de pessoal. Por favor. Mas, como a FEB não podia ser enviada toda de uma vez só, para a questão dos transportes, né, não havia transporte, a FEB foi para lá em 5 escalões, decidiu-se, então, que ia ser criado um pequeno depósito de pessoal divisionário dentro da 1ª divisão, né, comandado pelo Major Zacarias Xavier Miller, e que seria composto por 193 homens da 4ª Companhia de Fuzileiros do 2º Batalhão do 11º RI. Os senhores sabem que o 11º RI só foi enviado, na sua totalidade, no 2º e 3º escalões, né? 1º escalão, a unidade principal era o 6º RI, de Caçapava. E, além disso, cada fração de tropa que embarcou no 1º escalão pôde levar mais 13% de pessoal, além do efetivo, mais 13%. Né? O pelotão de polícia, um pelotão do esquadrão de mecanizado, de reconhecimento, um pelotão de qualquer um batalhão do grupo um grupo do regimento de obus, todos puderam levar mais 13%. Então, esse seria o depósito de pessoal divisionário, né? Essa companhia do 11º e mais 13% de cada unidade. Por favor. Enquanto isso, era preparado o depósito de pessoal mesmo da Força Aérea Brasileira. Por favor. Como o 6º RI estava na Itália, resolveu-se, então, agrupar o depósito de pessoal da FEB em Caçapava. O alojamento lá estava disponível, né?
o depósito ficou em Caçapava. E escolheram como comandante o coronel Mário Travassos, que era um oficial bastante respeitado dentro do Exército e tinha acabado de comandar o escalão da AMAN, da Escola Militar, né? Na época que estava em Resende, né? Então, o coronel Mário Travassos foi escolhido para comandar o depósito, né? Depois da guerra, ele avançou, tal, chegou foi para a reserva como marechal, foi um grande escritor de geopolítica, escreveu sobre geopolítica, e foi um líder também do credo espírita, né? Os espíritas, ele é bem conhecido entre o pessoal do credo espírita, o marechal Mário Travassos. Então, ele era o comandante, por favor. Então, também, como não havia transportes para levar todo o depósito de uma vez só, ele foi em 2 escalões. O 4º escalão, com 4.691 militares, que foi comandado pelo próprio comandante do depósito, o coronel Mário Travassos, que embarcou no Rio de Janeiro no dia 23 de novembro de 44, chegou a Nápoles em 7 de dezembro de 44, passou por vários acampamentos provisórios até chegar à sua sede definitiva, que era na localidade de Staffoli, né? Perto de Pistoia, onde ele ficou acampados num bosque de pinheiros, que existe até hoje. E depois o 5º escalão, com 5.082 militares, foi comandado pelo tenente-coronel Ibá Jobim Meirelles, saiu em 8 de fevereiro de 45, chegou a Nápoles de 22 de fevereiro, e no mesmo dia já foi direto para o seu acampamento lá em Staffoli. Por favor. Então, aqui era o acampamento do depósito de pessoal, né? O pessoal está tendo instrução de equipamento de comunicações, né? Nesse momento, ainda, eles não estavam podendo treinar o pessoal, né? O 4º e o 5º escalões, o grau de instrução foi considerado pelo general Mascarenhas como sofrível, né? Eles tinham muito pouca instrução, porque contaram que teriam a instrução quando chegassem à Itália, a instrução que faltava, né? Então, o depósito foi organizado em 4 batalhões, 20 companhias, né? Pouquíssima instrução, né? E um detalhe, 1/3 do pessoal era usado para manutenção do depósito. Nos depósitos americanos era metade disso, 1/6, né? Então, os americanos acharam que isso era exagerado, 1/3, é muito, não? O nosso, a gente consegue manter com 1/6, né? Por favor. Já no início, havia muitas dificuldades para treinar o pessoal, né? Do todo efetivo disponível de oficiais e sargentos, que eram mais de 2.000, apenas 55 oficiais e sargentos estavam disponíveis para instrução, né? Segundo o professor McCann, né, falecido, que escreveu um livro sobre a cooperação militar Brasil e Estados Unidos na guerra, sempre tinha uma desculpa para não haver instrução, né? A coisa não estava andando, de tal maneira que, em fevereiro de 45, né, o 5º Exército envia uma equipe de instrutores americanos que falavam português para dar a instrução para o depósito de pessoal, né? Já imediatamente houve atritos do coronel Mário Travassos com os instrutores americanos, né? Provavelmente, isso é uma ilação minha, não tenho documentos que baseiam isso, mas provavelmente o coronel Mário Travassos não gostava de ver oficiais de outro país, né, dando instrução para suas tropas, né? Talvez tenha sido. Eu não tenho documentos para basear isso, é uma ilação da minha parte, né? Mas começou a haver atritos, né? Os instrutores iam lá, sempre tinha um motivo. Não, hoje não dá para ter instrução porque não sei o quê. Hoje não dá para ter instrução por outro motivo. A coisa chegou a um tal ponto que o general Truscott, que substituiu o general McClark no comando do 5º Exército, um dia ela chamou o general Mascarenhas ao posto de comando dele, em Florença. E falou para o general Mascarenhas, eu vou retirar a equipe de instrução do depósito de pessoal, porque eles não conseguem dar instrução, sempre tem uma desculpa, sempre tem um motivo, né? Aí o general Mascarenhas ficou meio chateado, né? E disse, não, deixa comigo. Aí o general Mascarenhas escreve no livro dele, que ele chamou o comandante do depósito pessoal
né, tiveram uma conversa e que o coronel Mário Travassos saiu, eu uso a expressão assim, deveras preocupado da reunião, né? E aí todos os problemas solucionaram. A instrução correu perfeita, né? E realmente a instrução, pode passar, por favor, se tornou muito mais eficaz, muito mais eficiente, né? E o depósito de pessoal se tornou em centro de recompletamento, né? Foi designado esse oficial aqui, o coronel Arquimínio Pereira, né, como o S3, o oficial de treinamento, de operações, né? Segundo os norte-americanos, isso aqui está escrito num relatório microfilmado do Exército Americano. O único oficial que realmente se importava com o treinamento era o coronel Arquimínio Pereira. Isso quem falou foi um americano, né? Não foi nenhum oficial brasileiro que falou isso. Então, o único oficial do depósito pessoal que os americanos realmente confiavam, segundo o professor McCann, era o coronel Arquimínio Pereira, né? E em vários documentos de justiça militar da FEB, dá a entender que os nossos militares não gostavam do coronel Arquimínio Pereira e gostavam do coronel Mário Travassos, né? O coronel Mário eu entrevistei um veterano que foi do depósito pessoal, o tenente Israel Rosenthal. Eu entrevistei ele numa semana, ele morreu na semana seguinte, infelizmente. E ele falou assim, o coronel Mário Travassos era boa praça. Aí eu perguntei, e o coronel Arquimínio Pereira? Ele não falou nada, ficou quieto. Então, parece-me que ele não era muito popular. Mas aí o depósito converte-se em um centro de treinamento e recompletamento. Inclusive, os documentos da FEB, a partir daí, começam a chamar o depósito de centro de recompletamento, né? Os documentos falam tanto em depósito pessoal como centro de recompletamento de pessoal. Eles constroem estandes, constroem pistas, né? Passa a ser, inclusive o general Mascarenhas fala que o magnífico centro de recompletamento, usa esse adjetivo, magnífico, né? E os instrutores e monitores do depósito foram fazer cursos lá na Itália mesmo, em centro sul-americano, fizeram curso de esquiador, de comandante de patrulha, de pelotão, pontoneiros, comunicações, né? Inclusive, os nossos melhores esquiadores eram os índios Terena, lá de Aquidauana, naquela região lá, né? Os melhores esquiadores da FEB foram os índios Terena, vindos num lugar quente, que não tem nada a ver com, né? Mas eles foram os melhores. E o tenente Rosenthal até aproveitou e foi fazer um curso de motorista de caminhão, ele me disse. Pô, aproveitei, fui fazer estavam dando curso lá para todo mundo, fui fazer um curso. Ele era oficial de infantaria, mas trabalhava no depósito como dentista, porque ele era formado dentista. Por favor. Ele não me falou isso, ele só falou que fez o curso de motorista de caminhão. Porque motorista de caminhão, antigamente, era complicado. Não é como hoje, que a mudança, a caixa de marcha, é sincronizada. Naquele tempo tinha um negócio chamado caixa seca. Era complicado colocar a marcha do caminhão. Ser motorista de caminhão era bem mais complexo no passado. E aqui nós temos algumas fotos, depósito de pessoal, né? É a única enfermeira da FEB que ainda está viva. Tá? Quem é? A senhora é neta dela? Prazer, é uma honra conhecê-la. Eu queria conhecer a Capitão Virgínia, não tive oportunidade ainda. Mas ela mora onde? Araruama, região dos Lagos, né? O cabelo dela, ela sempre aparece com o cabelo dela com aqueles rolinhos assim, tipo atriz de Hollywood da época, né? Era a moda na época usar. Era uma moça muito bonita pelas fotos. Isso, Ela era, pelas fotos que eu vi, ela era uma moça muito bonita mesmo, chamava atenção. Ali, o pelotão da FEB voltando da instrução, lá no depósito de pessoal, né? E de todos os 9.773 homens do depósito de pessoal, quantos foram efetivamente empregados, né? Aí estão os meses, né? Em dezembro, em janeiro, devido àquele problema que eu falei da falta de instrução, só 45 homens foram enviados para o front, né?
fevereiro, com a volta da instrução, a situação melhorou, até que em abril, 1.471 homens foram empregados. Um total de 3.379. Mas se eram 9.000 e só 3.000 e poucos foram empregados, cadê os outros 6.000? Os outros 6.000 nunca foram empregados, ficaram lá no depósito de pessoal, porque a guerra acabou e não houve mais necessidade. É por isso que o coronel Lima Breiner era o chefe do Estado-Maior da FEB e da 1ª Divisão. Ele dizia que o depósito, o pessoal do depósito, isso é palavras dele, ele escreveu no livro dele isso. Ele falava que o pessoal do depósito vivia num dolce far niente, né? Doce sem fazer nada, né? Ele achava, na opinião dele, que o pessoal do depósito deveria ter sido empregado em alguma outra missão que não só o treinamento. Por exemplo, ele escreveu no livro dele, o coronel Lima Breiner, que o pessoal deveria ter sido empregado na rendição da 148, divisão alemã, lá em Fornovo de Taro. A pessoa deveria ter ido lá para auxiliar na rendição, etc. Né? É aí que vem a expressão do dolce far niente que está no título. Né? Prossiga, por favor. E quando acabou a guerra, pode passar, o pessoal ficou acampado lá. De Stafford, eles retraíram para uma outra localidade perto de Nápoles, que eu não lembro o nome agora. O senhor lembra o nome, coronel? A cidade que eles ficaram... Hã? Francolise, isso. Eles recuaram, né, para Francolise, ficaram aguardando o embarque de volta, né? E uma porção bem substancial embarcou no dia 28 de agosto de 45 em Nápoles, no 3º escalão de retorno, né? Que não tem nada a ver com o 3º escalão de ida, no navio Duque de Caxias. Era um navio novo da Marinha de transporte de tropa, que tinha sido adquirido naqueles dias. Né? O navio foi dos Estados Unidos direto para a Itália. Pegou o nosso pessoal e foram para Lisboa, fizeram uma escala em Lisboa. Eles foram convidados pelos portugueses, né, pelo governo português, para participar de um desfile, né? Até hoje eu não sei bem o que esse desfile estava comemorando, mas era um desfile, 12.000 homens portugueses e 2.000 brasileiros. Né? E esse desfile, eu vou mostrar algumas fotos depois, foi a apoteose do depósito de pessoal. Todos os portugueses aplaudiram, fizeram música, fizeram poema. Parecia, isso até a letra da música diz, que eram eles próprios que tinham lutado na guerra. Né? Foi um momento de... até hoje, né, as pessoas bem mais velhas que lembram disso falam do desfile do depósito de pessoal. Né? E, finalmente, eles chegaram ao Rio de Janeiro em 19 de setembro de 45 e a maioria foi desmobilizado e aconteceram esses problemas que a gente falou. Né? Inclusive, tem um general nosso que falava que... Ele é vivo ainda, o general Andrade Neri. Ele serviu no 6º RI, quando era tenente. E o pessoal que era veterano da reserva remunerada ia lá para pegar, naquele tempo, o soldo dos militares vinha no envelope. E ele falava que o pessoal que era da reserva não remunerada, houve uma época que eles eram até proibidos de entrar no quartel. Eles iam lá pedir alguma coisa, eram até proibidos de entrar no quartel. Né? Os nossos febianos, infelizmente, penaram, né? Por isso que foram criadas associações de ex-combatentes que tinham um caráter assistencialista, né? E para providenciar médico, dentista, né? Uma série de tipos de assistência social. Pode passar, por favor? Aqui é o desfile em Lisboa. Tá? Lá em cima é a Praça Marquês do Pombal, é uma descida, né? Até o comércio, naquela região mais baixa de Lisboa. Então, aqui é o nosso depósito pessoal desfilando. O tenente Israel Rosenthal, que eu entrevistei, desfilou. Né? Aqui é o presidente de Portugal, o general Oscar Carmona, colocando na bandeira do Brasil, do depósito, a medalha do valor militar. Né? E o coronel Mário Travassos também recebeu uma medalha. Em 2015, foi colocada uma placa no lugar onde começou o desfile, lá para comemorar, né? A nossa Adidância lá em Lisboa fez
uma reportagem, aos jornais, né? Fizeram uma música, foi um evento realmente muito importante, né? Para os portugueses, né? Era uma espécie de endosso brasileiro ao regime de Portugal na época, né? Que era um regime ditatorial, o regime salazarista. Foi uma espécie de endosso político, né? Por isso que eles gostaram tanto. Pode passar, por favor? E o legado, né? O que sobrou, né? O período do nosso depósito pessoal foi 5 meses, foi muito curto para fixar uma experiência, né? Foi o primeiro e único depósito de pessoal que nós tivemos no exterior. O exército americano abandonou o conceito de depósito pessoal depois da Coreia. Na Coreia ainda tinham, depois, já no Vietnã, os recompletamentos vinham de avião direto dos Estados Unidos para o Vietnã, né? Não havia mais o depósito de pessoal, né? O Exército Brasileiro também nunca mais enviou uma grande unidade para o exterior, não houve essa situação, né? Quando o Brasil manda alguma tropa no valor máximo, valor unidade, batalhão, né, para uma força de paz, e como a rotação ocorre a cada 6 meses e não há uma grande quantidade de baixas, não há mais necessidade, não havia necessidade, né? Então não houve, na verdade, um legado. O depósito pessoal não deixou um legado doutrinário que pudesse ter sido aproveitado depois. Por favor. Mas existe um legado físico, né, e sentimental, né? Um pesquisador um arqueólogo, né, foi cavar lá em Stafford, onde era o depósito, achou um monte de coisa, achou plaquetas de identificação, símbolos da FEB, né? E aqui é como está, né? Como era o mesmo local na época e hoje. Pode passar. Outra foto, depois de pessoa da época e hoje, mesmo local. Próximo. Aquela foto que eu mostrei da pessoa da instrução e hoje, como é que está? O mato cresceu, né? O pessoal não está mais lá no depósito para caminhar por lá, o mato cresceu. Mais uma, por favor. A estrada que ladeava o depósito de pessoal. Mais uma. A pequena ermida, né, a capelinha que os nossos soldados construíram lá, está lá até hoje, bem cuidada, né? Então, senhores, nós seguimos esse roteiro aqui, que eu não vou falar de novo, e próxima. Eu tenho certeza que nós atingimos o nosso objetivo, que era identificar os aspectos históricos mais relevantes do depósito pessoal e sua interação com a primeira divisão Infantaria Expedicionária. Próximo. E aqui o professor McKenna, que morreu, faleceu há pouco tempo, ele falou isso: o treinamento do depósito de pessoal produziu as únicas tropas integralmente treinadas da FEB, né? A maioria não pôde ser empregada, mas eram os melhores, os mais bem treinados. Então, senhores, é isso aí. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser saná-la. Eu considero todos irmãos. Todo ex-combatente, para mim, é um irmão. Porque nós somos irmãos perante Deus e somos irmão de farda, irmão de luta.